Ministra, em cima da nossa campanha de hoje, a senhora, a desembargadora, a gente distribuiu para o servidor dizendo que o nosso aumento só vai dar para comprar um pirulito. E a senhora não podia ficar de fora sobre discriminação. Já vou lembrar disso. Nós distribuímos hoje pirulitos para os servidores do SACOM, justamente para simbolizar que, infelizmente, na nossa análise, as negociações que aconteceram entre o Executivo e o Judiciário, eles não contemplaram o servidor. E aí a gente estava dizendo que, infelizmente, o aumento só vai dar para comprar pirulito. Então, ministra, primeiro a gente queria agradecer a gentileza da senhora em reservar parte do tempo da sua visita para... Um dos objetivos é esse, conversar com vocês. Então, a gente agradece de verdade. A gente está cumprindo essa semana uma deliberação da nossa federação, a semana de indignação. Os servidores, eles realmente não ficaram satisfeitos com os desdobramentos do processo de negociação. E hoje, simbolicamente, a gente deliberou na nossa ampliada lá em Brasília, eu estava em Brasília na sexta-feira, simbolicamente o dia da independência do Judiciário para nós servidores. E o nosso ato de hoje é um ato que simbolicamente nós mostramos através do nosso silêncio, a nossa mordaça, que a gente vive uma república hipertrofiada do Executivo e que a gente considera que isso é um grande perigo. Nós colocamos isso com o mote do Judiciário amordaçado, democracia ameaçada. Né? E a gente queria destacar a importância da gente ter um judiciário forte e que, junto com os procuradores, junto com os advogados, junto com os ministros, com os desembargadores, com os juízes, nós servidores fazemos parte do judiciário. E que dentro desse período já tem aqui, inclusive, uma tabela que saiu no Correio Brasiliense. Quarta-feira, semana passada. A gente lamenta que o judiciário não tenha feito valer sua autonomia financeira. Lamentamos profundamente. Na fala do próprio ministro Aires Brito, ele chama a atenção que o orçamento da União é de cotitularidade dos três poderes, mas a gente não tem visto isso na prática. E a gente está chamando mais uma vez a atenção para esse processo. E essa tabela mostra que o salário final dos servidores do judiciário ele é menor do que o salário inicial de várias carreiras, do executivo e do legislativo. Então essa é a situação dos servidores do judiciário. E assim, a gente recebeu de forma surpreendente até semana passada, que enquanto estava os servidores do Judiciário Federal, em geral, em campanha salarial, a gente viu em vários momentos falar em problemas da economia. É sintomático que ao final da campanha salarial, o ministro Manteiga tenha ido para a TV falar em retomada do crescimento. Então isso é um chicário aos servidores. E a gente se sente realmente diminuído na posição do servidor público federal, quando o governo federal faz um pronunciamento desse. É sintomático, numa semana tem dificuldade, após as campanhas salariais, retomamos o crescimento econômico. Então essa é a situação. E a gente está apresentando a pauta de reivindicação que a gente tirou lá na ampliada. A primeira é essa, a gente não desistiu do 6613, a gente ainda insiste que o PJU faça valer a sua continuidade no orçamento e que faça valer a sua autonomia financeira. E que diga lá, esse projeto é nosso, é um projeto de 2009, é um projeto que depois disso, diversas outras carreiras foram contempladas e os nossos servidores estão nessa situação com seus salários congelados há tanto tempo. E agora vem uma proposta que muito mal repõe a inflação futura e ignora todas as perdas passadas. Então esse é o primeiro ponto, nós não abrimos mão do 6613, a gente conta mais uma vez para que o ministro Aires Brito, que a senhora possa interceder também, que a gente volte a ter uma negociação de fato acontecendo. Porque quando alguém diz 15,8 e acabou, a gente não enxerga isso como negociação. Isso é uma imposição unilateral. O outro ponto que nós tiramos é a questão da negociação dos dias de greve. Nós temos uma campanha salarial de 2009, o desfecho agora. E, infelizmente, nós temos companheiros, servidores, em vários locais do Brasil, que tiveram corte de ponto, reposição hora a hora, né, corte nas horas de banco de horas. A gente sabe que, para poder dar conta do trabalho, os servidores eles precisam muitas vezes exceder sua jornada, e muitas vezes não existe orçamento, então a gente tem um banco de hora
todos os tribunais, e a gente colocou lá tentar essa negociação dos dias de greve. Aqui na Bahia a gente foi muito feliz nas negociações avançaram, a gente contou com a compreensão da presidente aqui do tribunal, mas principalmente em São Paulo a gente vê que existe uma dificuldade, a gente queria que, se possível, o TCE intercedesse e pudesse fazer uma negociação nacional, orientação nacional, para que os servidores não tivessem, primeiro, o ponto cortado, o salário tão aviltado ter ponto cortado, é algo realmente absurdo, a suspensão da compensação na hora, a devolução das horas de banco daqueles servidores que tiveram horas retiradas dos seus bancos de hora, e o reconhecimento das horas de compensação como passivo da União, a ser pago como hora extra ou, no mínimo, colocado como banco de horas. Então, esses são os pontos que a gente colocou. Outro ponto é a restituição da indenização de transporte dos OJAFs. É um ponto que realmente ele não tem impacto na justiça eleitoral, mas nós somos uma carreira unificada e a gente quer chamar atenção para isso. Os oficiais de justiça que fizeram greve, eles tiveram que compensar o serviço, mas eles não tiveram o retorno da sua indenização de transporte, que foi cortada nos dias em que eles fizeram greve. E a gente queria também algumas informações acerca do processo de isonomia, por exemplo, das chefias de cartório, em que ponto isso está. As chefias de cartório do interior, elas recebem FC1 enquanto da capital. Elas tratam com FC4. Isso aí eu posso te responder de imediato. Isso aí foi mandado, assim que eu entrei, eu mandei, nós fizemos o projeto, hoje tem que mandar para o CNJ, foi mandado, foi pedido prioridade, o ministro Carlos Brito, como estava em negociação, apesar do parecer favorável já estar pronto, para mandar de imediato, ele entendeu que naquele momento se mandasse, como nós criamos inclusive cargos, 3.000 e tantos cargos, ele achou que isso podia ser mais um argumento contra, então ele esperou terminar o processo para fazer o encaminhamento, mas isso aí está em fase da parte da Justiça Eleitoral, já não há mais nada a ser feito, a não ser, claro, tem que chegar lá e eu tenho que conversar e falar com os deputados, mas isso é uma coisa aprontada, aliás, isso foi dito tanto para o pessoal da FENAJUF, quanto o pessoal dos sindicatos que foram lá, todos, desde quando eu entrei, uma semana, 15 dias depois, já foi encaminhado. Perfeito. Um outro ponto que nós também tivemos na ampliada foi avançar na questão da uniformização da jornada de trabalho. A gente sabe que tem alguns tribunais do Brasil que já tem jornada de 6 horas. E a gente lembra que, historicamente, quando a gente teve o salto tecnológico da introdução da eletricidade, que houve um aumento da produtividade, nós tivemos uma redução da jornada de trabalho, naquele instante para 8 horas. Nós tivemos outra revolução tecnológica trazida pela informática, isso aumentou a produtividade dos tribunais, e isso não foi revertido para o trabalhador em hora nenhuma. Então a gente colocou também como pauta que a gente pudesse já avançar nessa discussão, para que a gente tivesse uma uniformização nacional, e aí não só dentro da justiça eleitoral, mas em todos os tribunais. Isso beneficiaria inclusive o cidadão, porque a gente poderia fazer 2 turnos de 6 horas e manter os tribunais abertos, os cartórios abertos, durante 12 horas, ininterruptas, e que a gente buscasse avançar nesse sentido, porque hoje o servidor, na verdade, aquele lema de 8 horas de lazer, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, não é mais verdade. O servidor sai daqui e vai se aprimorar, vai se capacitar, vai enfrentar o trânsito da grande cidade, né? E hoje ele tem muito pouco tempo para conviver com sua família. Isso diz respeito também à qualidade de vida do servidor. A gente acha que a gente tem que avançar no sentido dessa uniformização da jornada de trabalho. O outro ponto é a uniformização dos valores de benefícios. Os benefícios dos servidores do STF, eles são diferentes dos outros servidores. E a gente entende que auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde, na medida do possível a gente também tem que uniformizar isso nacionalmente. E aí tem 2 pontos que são bem delicados, que a gente também gostaria de informação. Bom, uma questão sobre a questão do desrespeito à database. A gente tem um processo, salvo engano, a senhora pediu vistas, e a gente não sabe se esse processo, ele... Eu só tenho um pedido de vista que diz respeito, que foi, desde o ano passado, foi liberado numa sessão administrativa do Supremo. Isso. Mas ele não diz respeito à database. A database? Bom, talvez conste isso aí, porque eu fazia parte de uma comissão de que eu já não faço mais parte, os processos ficaram lá atrás. Porque eu só tenho um processo
que diz respeito à aposentadoria proporcional e que já foi pautado desde dezembro. Isso não é da minha relatoria. Outra informação sobre a, salvo engano, acho que é uma DIN, que foi penetrada ano passado pela Jopojus, pelo desrespeito do Executivo em fazer o corte do orçamento judiciário. Se a senhora tem alguma informação que possa dar com relação a isso? Não sei. E esse ano aí a pauta do Supremo é do presidente. Perfeito. Infelizmente eu não sei. Eram essas questões, a gente queria saber se pode contar com relação a essa pauta. Não, ele é aqui. Ele está falando de uma DIN. Isso. Então, nós temos essa pauta toda que vai se colocar agora. E aí a gente gostaria de contar com a colaboração da senhora. No sentido de resolver. São Paulo, acho que a senhora está acompanhando, tem alguns problemas sérios, inclusive lá no terreno de São Paulo, com relação Presta atenção, vou tentar. Com relação às lutas suas, os senhores sabem que como é uma carreira só, a não ser aquilo que diz respeito, por exemplo, ora esse diz respeito a mim, realmente, hoje ficou numa situação que nenhum outro ramo da justiça tem, como da justiça eleitoral. Mas isso era meu, dizia respeito a mim, o que eu podia conseguir, inclusive de crédito suplementar, só eu recebi. A carreira é de todos, e aí eu nem posso, eu posso, como eu fiz dessa vez, sempre instar, junto com o Carlos Brito, com o presidente Supremo. Nem posso por uma razão simples, aí eu estaria passando por cima da autoridade que é do presidente do Supremo Tribunal. Ter a interlocução, conversar. Então, o que a gente faz, nós de outros tribunais, eu de uma forma especial, porque sou do próprio Supremo, é conversar e mostrar para ele a realidade que vocês nos trazem. Tudo que vocês nos trazem, eu levo imediatamente, até para fundamentar melhor, cada vez mais ele ficar mais consciente disso. Tá bem? Mas quero que os senhores saibam que tudo que é trazido é considerado. Todas as reuniões, foram mais de 20 com servidores, sindicatos, federações, todas as vezes, tudo que foi possível fazer na Justiça Eleitoral, que é a única que eu posso atuar com liberdade, feito. E por isso mesmo, hoje, por exemplo, em termos de recursos, vocês têm mais do que os da Justiça Eleitoral, que tem uma situação diferente. E o que os senhores todos lutam pela melhoria, podem ter certeza que hoje é algo que os ministros do Supremo têm como assentado. Tanto que, ao contrário do que aconteceu até 2010, em que, por exemplo, quando houve a greve, o TSE pediu para entrar em juízo. Desta vez, quem pediram foram alguns tribunais regionais, pela singela circunstância de que tinha havido a paralisação quase total e nós tínhamos que cumprir a lei do registro, que o TSE não pediu. Exatamente porque temos consciência de que o plano de cargos é que vai resolver de forma definitiva a situação. Tá bem? Perfeito. Se os senhores tiverem, podem mandar, podem enviar, vou considerar. O que não puder, eu vou dizer, e o que eu puder, eu vou tentar ajudar. Salvo engano, a senhora tem uma reunião marcada com o Melk de São Paulo, né? O Melk já foi lá umas 10 vezes. Todas as vezes que ele pede, ele já é quase um servidor do TSE. Eu ia lá com o Melk, eu tinha falado com ele. Eu ia acompanhar ele na viagem, vou até dizer para ele que, na verdade, eu acabei conversando com a senhora aqui mesmo em Salvador. Mas ele vai sempre, até porque aí também ele dá um retorno do que está acontecendo. Ele está acontecendo no Congresso, porque ele tem um trânsito melhor para saber quando começar. E aí, com isso, se somam os esforços, ficam mais fáceis. Perfeito. Tá bem? Ok. Mas, enfim, eu agradeço muito aos senhores, como eu disse, que pela Justiça Eleitoral, tudo que a gente puder fazer, porque nesses 32 dias a gente faça em paz, faremos pelo cidadão brasileiro, não pelos governos, mas pelo cidadão. Tá bem? Perfeito. Obrigada, senhor. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Obrigado Eu vou pela falar atenção. com ele. Perfeito. Ele ficou bom, né? Eu não tive com ele. Eu tive com ele na sexta-feira. Ele ficou bom de todo. Ele tá melhor, né? Tem ele, o Pedro também está doente. O Pedro também O tá? Pedro está com 3 hernias de disco. Ele nem foi para ampliar. 3 hernias de disco. Isso é um processo desgastante. É um processo desgastante.